Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O Hospital da Luz tem, neste exato momento em que ligámos este microfone, mais de 30 internos de especialidade a fazer a sua formação em mais de uma dezena de especialidades médicas e cirúrgicas. Nesta etapa tão importante da formação dos médicos, o Hospital da Luz está a fazer a diferença. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Quase Especialista. Como já sabem, Quase Especialista, a nova rúbrica do podcast Hospital da Luz, está a dar a conhecer os especialistas, os internos e a formação pós-graduada que se faz no maior hospital privado português. No Hospital da Luz motiva-nos a certeza de que a formação é essencial para a construção de equipas de excelência, dinâmicas e atualizadas. Por isso não podemos deixar de fazer parte deste processo. Mas o que é que nos distingue? Ora, é para nos ajudar a responder esta pergunta que temos hoje connosco a Susana Albuquerque, médica especialista em anestesiologia no Hospital da Luz Lisboa, e Margarida Telo, a sua interna desta especialidade. Bem-vindas! Obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar neste podcast Quase Especialista. Obrigada a nós. Obrigada. Bom, então, hoje connosco para falarmos, claro, do internato de anestesiologia no Hospital da Luz Lisboa. Foi uma das primeiras especialidades a ter idoneidade formativa da Ordem, não foi? Posso começar por si, Susana? Claro. Como tem sido a sua experiência com a futura especialista, com a sua interna, como orientadora, como tutora? Eu nunca sei se diz orientadora ou se diz tutora. Pode dizer igual, os dois. está correto. Bom, das formas. a Margarida é a sua primeira interna, já teve outros? Conte-me tudo. Sim, senhora. Então a Margarida foi e é a minha primeira interna, que está praticamente a terminar este percurso. Boa. Foi uma ótima experiência. Talvez eu saí do público e vim para este hospital já há bastantes anos e talvez por ser um hospital privado eu de início teria alguns receios de como é que seria a formação dos internos aqui. Isto ainda antes temos a idoneidade. Porque é um hospital particular, porque nem todos os cirurgiões poderiam estar de acordo em haver internos que estavam numa fase de formação dentro da sala. Mas, no entanto, eu acho que os médicos, de uma maneira geral, reconhecem a importância e o papel O impacto foi ótimo, ou seja, isto eram receios ótimo. meus antes de sermos aprovados para a formação destes internos. Mas, de facto, foi muito positivo. E a verdade é que nós temos um hospital já com um impacto nesta cidade, neste país, muito grande. Exato. Temos um bloco operatório com 16 salas, o que é uma coisa imponente. Imponente. Não é? Temos neste momento... E é lindo ainda por cima. Exatamente. Temos a maior maternidade da cidade e, portanto, não nos faltam nem números, Posso nem corrigi-la? complexidade. É do país. Pronto. Eu já não... É verdade. Porque não assumi-lo, não é? Mas, portanto, eu acho que a experiência foi ótima, mesmo num hospital. Aliás, por ser este hospital, e ao contrário dos meus receios, veio-se a provar que o internato é feito com qualidade. Temos, de facto, uma equipa jovem, dinâmica, atualizada, e eu acho que isso permite um contacto de especialistas e internos que talvez naqueles hospitais mais antigos, já com uma série de vícios, tem sido difícil ultrapassar algumas barreiras. Pois eu ia lhe perguntar, fez o seu internato no público, então? Fiz. Muito diferente este daqui? Eu acho que há algumas Agora diferenças. na perspectiva da orientadora, naturalmente. Já passaram alguns anos. Portanto, tudo muda, não é? Tudo Felizmente. muda. Então na medicina, muito rapidamente. Exatamente. Mas sim, eu acho que há algumas diferenças. Claro que nós obedecemos às regras que o Colégio da Especialidade impõe para a realização do internato, portanto não somos completamente autónomos agora em decidir o que é que eles fazem, os internos, e qual é o percurso. Isto está perfeitamente, exatamente. Etc. Mas eu acho que é exatamente este contacto e eu tive uma ótima tutora, eu devo dizer que fui marcada positivamente pela experiência que tive, e exatamente por isso também a minha responsabilidade em querer que a Margarida tivesse uma tutora à altura, que pudesse responder aos anseios dela, às dúvidas, orientá-la. O ar de felicidade dela a preparar-se para falar deste tema só confirma o que está a dizer, é verdade. É verdade, confirma 100%. Eu também tenho muita sorte em ter a Susana como tutora e tem sido um percurso também muito bom à custa disso. Não me policia, mas também não me... Não deixa pisar o risco. Sim, não me negligencia, portanto é aqui um ótimo equilíbrio, deixa-me traçar o meu caminho, o meu percurso no internato e depois vai-me dando sempre o seu feedback, porque é muito sensata e também já tem alguns anos disto. Que privilégio, Margarida. Exato. Antes de irmos ao detalhe, eu queria perceber porque é que a Margarida escolheu o Hospital da Luz para fazer o seu internato.
Há 5 anos. Há 5 anos, sim. A escolha foi, pronto, a mesma escolha da anestesiologia foi assim uma surpresa já na altura da decisão da especialidade. Não é uma especialidade que seja muito abordada na faculdade e no curso de medicina, e então foi tudo um processo novo e um bocadinho em cima. Então eu pensei, vou falar com colegas meus que sejam em anestesiologia, e falei com um colega meu da faculdade e interno e já especialista aqui do Hospital da Luz, o João Mendes, e perguntei-lhe, olha, como é que é? Tenho alguns receios, nós como internos podemos fazer as coisas, podemos fazer técnicas, há algum problema em relação a isso? E ele disse-me, olha, isto é ótimo, imenso volume de doentes, ótimas oportunidades Tenho que o convidar para vir aqui ao podcast. Sim, o João Mendes também é um entusiasta e de facto ele deu-me um ótimo feedback, e foi por aí que eu escolhi o Hospital da Luz. Obviamente já tinha tido algum contacto, apesar de pequeno, durante a faculdade, mas nunca tinha ido ao bloco operatório, por exemplo. Mas foi uma ótima escolha e boa. obviamente. Nós Susana, neste momento já temos, deixa-me sim. só dizer isto, já temos 4 especialistas que foram formados cá. Portanto, o Pois, que é... porque a anestesiologia foi uma das primeiras a ter Exatamente, ido à portanto, unidade. Portanto, nós já temos aqui uma história, uma Exatamente, experiência exatamente. espetacular. Eu queria, antes de continuar aqui a ouvir a experiência da Margarida, ela tem referido que a Susana lhe dá a liberdade, enfim. Sim. Uma liberdade tutelada, vigiada, mas que lhe dá a liberdade. Isso quer dizer que nós podemos, apesar do plano do internato ser um plano previamente escrito, enfim, tem que ser rigoroso, Sim, em qual é a nossa diferença, no fundo, o que é que nós, como hospital que faz esta formação, e podendo haver esta liberdade por parte da escolha do percurso do interno, em que é que nós podemos dizer que nos distinguimos em relação a outras instituições hospitalares, que farão também muito bem o seu trabalho, Claro. naturalmente? Como já disse, digamos que o esqueleto do internato de anestesia está perfeitamente definido, e nós nesse aspecto não temos qualquer tipo de possibilidade de alterar, e nem seria positivo. Portanto, eles têm, neste momento, a especialidade de anestesia tem 5 anos de duração, 60 meses. Está dividida em 2 fases. Uma primeira fase, que são os 2 primeiros anos, onde se é exigido as competências, digamos, nucleares da anestesia, ou seja, a abordagem da via aérea, prepararmos o doente para uma cirurgia, portanto, a escolha da técnica, o que é que fazemos, a manutenção dos sinais vitais, de toda a homeostasia do doente, e depois, no final, o tratamento da dor aguda. Portanto, estas primeiras noções do que é a anestesia, tanto no pré, no intra, no pós, é de facto o objetivo principal nos primeiros anos. Depois, nos últimos 2, 3 anos, temos outras competências mais específicas, onde fazem estágios como a cirurgia cardíaca, a cirurgia vascular, pronto, onde vão sedimentar aquilo que aprenderam nos primeiros 2 anos, mas têm aqui especificidades muito próprias de cada especialidade. E depois há ali 6 meses, que, por exemplo, não existia no meu tempo, portanto isto tem sido uma evolução no sim. próprio internato, que é bom, Claro. que lhes permite a eles definirem, ok, então o que é que eu vou fazer nestes 6 meses? Eu gostava mais da área da pediatria, portanto vou fazer uns cuidados intensivos pediátricos, ou vou fazer um estágio de ecocardíaco pediátrico. Portanto, permite o que eu achava muito estanque na minha altura. Portanto, todo o internato era perfeitamente definido, quantos meses disto, quantos meses daquilo, de que especialidades é que passamos. Agora não, ele já tem, e eu gostaria, sinceramente, que daqui a 10 anos a Margarida tivesse uma interna que já tem 1 ano todo definido por ela. Que estágios é que faz? Certo, Eu acho que não muito temos todos que saber exatamente as mesmas coisas, há interesses diferentes, e isso é rico, nós conseguimos definir logo nesta fase para que área, não especificamente só uma, porque eu acho que é importante nos primeiros anos de especialidade a pessoa ter contacto com as várias áreas e ter mão nas diferentes áreas cirúrgicas e da anestesia, mas acho de facto que é importante eles também terem este poder de poder escolher qual... E experimentar, se calhar. Exatamente. E de experimentar. Não vou aqui, vou ali. Até porque às vezes isso tem um efeito contrário. Não, de facto esta área não é para mim, prefiro estar no bloco, não gosto tanto de cuidados intensivos. Portanto, é importante haver este contacto com as Exatamente. diferentes áreas para nós podermos depois perceber o que é que queremos fazer no dia-a-dia. Margarida, as possibilidades que lhe foram dadas aqui, sentiu que foram todas ou quase todas as que podia querer? Sim, eu senti
que, obviamente, que existem estágios, especialidades cirúrgicas para a qual o Hospital da Luz não tem idoneidade formativa. Certo. Por exemplo, cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, não tem o volume suficiente considerado pelo colégio como idóneo. E No Nós entanto, neste momento, no- aliás, estamos à espera da resposta Sim, estamos à espera de mais. para obter idoneidade na unidade de cuidados pós-anestésicos, portanto no recobro, que é um estágio que se faz espetacular, sim. na urgência, portanto no estágio de urgência e no estágio de cirurgia torácica. Portanto são os 3 pedidos que estão agora a decorrer junto da ordem, que estamos à espera da resposta. E eu sempre senti que podia fazer esses estágios em qualquer hospital, ou seja, não existe uma coisa muito definida. E mesmo outros estágios para o qual o Hospital da Luz tem idoneidade, eu posso fazer um complemento em qualquer lado, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Sempre me foi aberta essa possibilidade, que em alguns hospitais não é bem assim. Pronto. E eu acho que isso é uma diferença boa e muito positiva. E voltando diga, à Susana. pergunta que me fez anteriormente, que eu não sei se respondi, eu acho que os estágios que nós aqui conseguimos dar aos nossos internos, eu acho que tem uma casuística enorme e a complexidade dos doentes já não é aquela que se pensava inicialmente, que é num hospital privado só temos coisas fáceis. Eu ia perguntar e tal. isso, exatamente. Não. Estamos cada vez, aliás, neste momento eu não encontro diferença em muitas especialidades daquilo que eu encontrava em Santa Maria, que é um hospital de fim de linha público, Exatamente. e aquilo que nós encontramos aqui em termos de complexidade de doentes. Há, de facto, talvez a única área que nós aqui não temos, não recebemos, é trauma. Certo. A única coisa que neste momento nós Pois, não temos. de facto, não temos. E essa era a questão que o colégio apontava para os internos não fazerem cá a urgência. É a única coisa, porque de resto, em termos, nós em qualquer urgência fazemos cirurgia torácica, às vezes cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, portanto, e os doentes não são doentes que vêm só tratar avarizes, portanto, temos aneurismas rotos, temos patologia pesada, e eu acho que isto é aquilo que nós podemos oferecer aos nossos internos. Para além disso, temos o centro de simulação, que acho que é fantástico verdade, eles é poderem verdade. aceder a isso máximo. aqui, não é? É o máximo, não é? Eu acho aquilo fascinante. E que cada vez mais faz parte e tem que entrar dentro da formação dos internos, sobretudo nos primeiros anos, eu acho que é essencial. E depois temos também, por exemplo, a possibilidade de termos a cirurgia robótica, que não há em todos os hospitais, e, portanto, que eles aqui dentro, nós neste momento temos um estágio opcional que é proposto aos internos de cirurgia robótica cá. Portanto, há internos de todo o país que vêm cá fazer 2 meses de cirurgia robótica, exatamente porque não contactam com isto ao longo de toda a especialidade, e os nossos internos, em várias especialidades, contactam. E, portanto, Como é isso eu óbvio. acho que é uma mais-valia do Muito nosso bem. hospital. Há outra questão que normalmente se coloca, para além do tema do privado, não há casos complexos, que é a questão remuneratória. Muitas vezes não se percebe ou pode haver dúvidas sobre: será que eu, se fizer o internato num hospital privado como o Hospital da Luz, vou ganhar o mesmo? Não há aqui nada diferente? Não há nada diferente. O pagamento, a remuneração é exatamente a mesma do hospital público. Nós entramos num concurso público, todos juntos, portanto, a vaga no Hospital da Luz é como qualquer outra vaga, e o preço hora é exatamente o mesmo. Igual. Horas extras, horas incómodas, tudo igualzinho, mas sim, existe muito esse estigma de que os internos do hospital privado são internos favorecidos, mas somos favorecidos noutras coisas, se calhar, mas nisso é igual. Conte lá, que eu isso gostava de saber. Eu sinto que trabalho num hospital com excelentes condições e apesar de tudo é bom conseguir ir a um hospital em que eu não tenho que estar a dar pancadas no computador pelo funcionar, ou que tenho uma vista bonita, tenho luz. Ok, eu sei que isto são acessórios, mas eu acho que Não, na é vida todo do um hospital, a ambiente, luz não é é? essencial. Pois Nós é. passamos E a nós vida passamos dentro a vida do no bloco bloco, o operatório. nosso bloco tem imensa luz. Eu acho que estas pequenas coisas fazem diferença, porque nós passamos aqui muitas horas e dá alguma qualidade de trabalho. Eu acho que nisso nós somos muito privilegiados. Costumam fazer-lhe perguntas aos seus colegas de outros hospitais sobre isso é no Hospital da Luz, se calhar, não é? Sim, Assim tão é um bocadinho. Há aquele estigma, como eu dizia, de os internos do Hospital da Luz só veem doentes saudáveis, com pouca patologia, coisas pequeninas, cirurgia minor. Lá no hospital. Já percebemos, não é assim, claro. Não, de todo. E eu tenho também falado com eles: olha, isso já não é bem assim, as coisas estão a evoluir, doentes cada vez mais complexos. E eu senti isso mesmo ao longo do internato, senti isso cada vez Margarida, mais. conte lá assim uma história que a tenha verdadeiramente surpreendido, alguma coisa que
tanta coisa. nos possa contar e que ajuda a convencer os seus futuros colegas especialistas a escolher o Hospital da Luz e a vaga no Hospital da Luz. Ok. Isso é uma grande responsabilidade. Não é? Eu agora Estamos a conversar. Sim, olha, o que me veio logo à cabeça, vou dizer que me veio à cabeça foi um caso que eu tive no meu primeiro ano, portanto eu era pequenina na anestesia. E foi Ainda é pequenina. Ainda sou pequenina, mas já sou um bocadinho mais crescida. Eu gosto Sim, de acreditar que sim. é verdade. Que foi logo no primeiro ano, uma senhora com um bócio mergulhante, portanto a glândula tiroideia muito aumentada, vinha com dificuldade em respirar, portanto ali uma bomba relógio basicamente para ser operada. E eu lembro-me que, para além de ter sido um desafio anestésico brutal, portanto, lá está, doente complexo, logo no primeiro ano, eu gostei muito porque nós tivemos uma ótima interação entre várias especialidades. Tivemos a cirurgia geral, obviamente envolvida, a endocrinologia, a unidade de cuidados intensivos, a anatomia patológica, a imagiologia, juntámos-nos todos e acabámos por ter uma abordagem verdadeiramente multidisciplinar, e depois apresentámos até numa reunião científica aqui no hospital e foi muito giro. E aqui para mostrar que temos doentes complexos, temos uma boa relação entre anestesistas e com as outras especialidades. Exatamente. Aliás, estes internos têm a possibilidade, como sabem, há reuniões todas as quartas-feiras no hospital, para todas as especialidades e, portanto, a apresentação de casos que eles queiram fazer, há sempre uma estreita-se esta relação entre as várias especialidades, que eu acho que é importantíssimo. Muito bem. E que acho que Acontece, efetivamente. Pois. é fluida. É fluida. Continuo com a Margarida só para lhe fazer mais uma pergunta. Em relação a essa história que contou, nesse primeiro ano, né, como é que foi a sua participação nesse caso? Foi assistindo? Foi sentiu-se, quase 100%. Sentiu-se à vontade para dizer o que achava sobre... Sim. Como foi? Conte, só para perceber. Sim, eu sinto que o internato, quando foi... aqui especificamente o internato de anestesia, foi muito fundado por uma referência na anestesia que já não trabalha cá, que é a doutora Cristina Pestana. Exatamente. E ela sempre criou um ambiente de aprendizagem e tratou-nos sempre como pares e como médicos responsáveis e, portanto, claro, sempre com treino. Nós fizemos treino em simulação, obviamente, mas ela sempre nos deu muita liberdade. E esse é um exemplo de um caso tão complexo em que ela, a mim e ao meu colega do meu ano, o Rodrigo, deu-nos total liberdade, sempre supervisionados, obviamente, mas para fazer tudo. E correu dentro do caso complexo que era, correu bem. E temos sempre muita confiança também para aprender, para errar se for preciso, voltar a tentar, sempre em segurança, obviamente. E portanto, isso para mim foi a base fundamental do resto do meu internato. Foi isso mesmo, essa fundação. Ter bons tutores, orientadores é fundamental e isso é o que sente que nós temos. Não é? Sim, sinto a 100%. Enfim, existe de facto. Existe. Nunca tive um especialista que me tivesse dito: olha, Margarida, hoje não te posso ensinar nada. Não, eu aprendi sempre com todos e foi muito bom. E mesmo com a rotatividade e o volume de trabalho que muitas vezes têm, senti que a minha formação nunca foi descurada. Arranjaram sempre um tempinho para me ensinar qualquer coisa e isso é de valor. E eu, pronto, estou a adorar. Acho que é evidente que estou a adorar. Vai ser uma excelente especialista, certamente. Sem Susana. dúvida. Eu acho que sim. Já o é. Eu acho que ela já quase que é. Já é. Quando é que são as provas? Portanto, o internato eu termino no final deste ano e depois tenho o exame, geralmente é em março. Março do próximo ano faço o exame de fim de especialidade. Muito bem, vai correr bem, vai correr lindamente. Acho que sim. Muito bem, com cuidados intensivos, urgências, já falámos disso. Consulta da dor, imagino que também. Sim, da dor crónica. Partos, todo o tipo de cirurgia. Emergência, que é uma área nossa, a emergência médica. Exatamente. É por aqui e por muito mais que passam os internos de anestesiologia durante a sua formação pós-graduada no Hospital da Luz, Lisboa. Como ouvimos, o internato que hoje ficámos a conhecer bem melhor neste podcast do Hospital da Luz. Obrigada a ambas pela partilha da vossa experiência e por tudo o que estão a fazer, na verdade, pelo futuro dos nossos especialistas, não é? E pelos futuros especialistas deste país. Obrigada. E pronto, foi excelente. O quadro especialista agora há de voltar com outros episódios. Nós prometemos, está disponível em todas as plataformas, portanto é seguir, passem a mensagem, se faz favor. E pronto, nós voltaremos. Obrigada. Subscrevam
inscrevam-nos, sigam-nos, quem esteve a ouvir-nos, e muito obrigada a ambas. Obrigada. Obrigada, Graça.